Olá e boas-vindas a mais uma análise. Hoje a gente vai direto ao ponto explorar uma estrutura teórica que está ali, no extremo limite da física moderna. Vamos detalhar o protocolo Signal Check, que serve basicamente como um tutorial experimental de como validar dados em metrologia de altíssima precisão. O foco central aqui: excluir ao máximo qualquer ruído eletromagnético ambiental para conseguir isolar aqueles canais gravitacionais que são incrivelmente sutis. É uma jornada que exige um rigor científico absurdo. Então, vamos começar. Dá uma olhada nesse orbe energético na tela. Ele é uma metáfora visual perfeita para o nosso sinal gravitacional puro. E o grande desafio da metrologia de precisão extrema é exatamente esse: proteger esse núcleo de informação primária do caos absoluto que fica em volta dele. Toda essa energia ao redor é o ruído eletromagnético, aquela estática do ambiente que ameaça mascarar ou distorcer completamente a leitura dos dados. O protocolo que a gente vai destrinchar foca primeiro nisso, em afastar toda essa tempestade caótica para que a ciência possa, enfim, decodificar o sinal de forma isolada. Para organizar nossa análise de hoje, vamos passar por 6 etapas rapidinho: o paradigma da metrologia, as fontes de ruído eletromagnético, a exclusão por desacoplamento dinâmico, a extração do canal gravitacional, a validação da razão de Herbert e fechamos com o critério de falsificabilidade. Então, iniciando pela nossa primeira sessão, o paradigma da metrologia e como estabelecer essa base usando relógios quânticos lógicos. Lá na vanguarda das medições, a mágica acontece num ambiente absurdamente controlado dos relógios de íons de alumínio e magnésio, como os que os grandes institutos de pesquisa usam. A gente está falando do auge do controle humano sobre a matéria. E é nesse terreno de precisão extrema que definimos o nosso grande alvo, o piso de fricção contextual, ou CFF. Pela teoria de sinais, todo meio oferece alguma resistência à coerência de fase. O CFF é justamente aquele sinal purinho, residual, que sobra só depois que a gente descasca matematicamente todas as outras interferências conhecidas do ambiente. É o limite exato onde a física eletromagnética clássica simplesmente não consegue mais dar respostas. Avançando agora para a seção 2, as fontes de ruído eletromagnético. Hora de identificar essas interferências. Mas antes de conseguir extrair o tal do sinal-alvo lá no piso contextual, é preciso dar uma de detetive. A pesquisa exige dissecar cada fonte de ruído conhecida que está sujando os dados, e essa tabela detalha bem isso. A própria armadilha que segura o íon já cria atrito. Temos o micromovimento causado pelos campos de radiofrequência, o movimento secular que vem do limite térmico, o efeito Zeeman, que surge de campos magnéticos flutuantes, e até o efeito Stark, gerado pela intensidade dos próprios lasers de controle. Toda essa tempestade de variáveis precisa ser parametrizada nos mínimos detalhes. E aqui fica muito claro o porquê de excluir esse ruído ser um passo absolutamente obrigatório. O contraste mostra bem a urgência disso. Do lado esquerdo, temos uma onda limpa, com transmitância de fase perfeita, a informação fluindo intacta. Já do lado direito, a onda está toda deformada, sofrendo exatamente com o ruído ambiental e o jitter que a gente acabou de catalogar. Tentar extrair dados gravitacionais sutis de uma onda dessas é literalmente como tentar ouvir um sussurro no meio de um furacão. Por isso, um tratamento prévio de purificação dos dados é tão monumental. O que nos leva à seção 3, a exclusão via desacoplamento dinâmico. Vamos ver de perto esse protocolo de 3 camadas. Entrando no procedimento de laboratório mesmo, para limpar esse sinal, a arquitetura de exclusão se baseia no desacoplamento dinâmico. Uma forma bem fácil de entender isso é pensar naqueles fones de ouvido com cancelamento ativo de ruído. O sistema lê aquela estática alta e previsível do ambiente e joga uma onda invertida para cancelar o barulho. E só depois que esse ruído mais forte some é que a gente consegue ouvir um zumbido de fundo bem mais sutil. O protocolo metrológico faz exatamente a mesma coisa, só que em escala quântica. E para chegar nesse silêncio laboratorial quase perfeito, o protocolo exige 3 passos rigorosos de engenharia de fase. Passo 1. Compensar um ambiente com tensões DC estáticas para alinhar o íon e remover o micromovimento. Passo 2. Usar magnetômetros supersensíveis para monitorar e injetar correntes que reduzam qualquer atrito magnético. E passo 3. Injetar um antissinal de alta frequência para atacar de vez o movimento secular. É uma abordagem super metódica e implacável. O resultado de toda essa operação gigantesca se resume nessa subtração matemática que estamos vendo. Pega-se a taxa total de perda de coerência observada e milimetricamente subtrai-se cada variável. Menos a supressão por desacoplamento dinâmico, menos a radiação de corpo negro, menos o micromovimento, menos o espalhamento. O que sobra ao final do sinal de igual não é mais ruído de equipamento, é a pura pegada de dados residual, é o nosso piso de fricção contextual.
pronto para análise. Chegando na seção 4, extraindo o canal gravitacional. Vamos dar uma olhada nos osciladores de referência? Com a tempestade de ruído devidamente varrida do mapa, o foco agora muda para as ferramentas usadas para medir essa informação gravitacional. E a fundação da experiência é construída com dois elementos aprisionados juntos. De um lado, o íon de alumínio, o relógio, propriamente dito, operando numa frequência altíssima. Do outro, o íon de magnésio, operando com uma frequência um pouco menor, que serve como uma âncora de leitura e resfriamento. Como os dois habitam a exata mesma armadilha e encaram as mesmas condições de fundo, eles formam o par de comparação perfeito. E é exatamente aqui que mora a grande quebra de paradigma. Se a gente for olhar para os modelos convencionais ou para a relatividade clássica, o alumínio e o magnésio deveriam apresentar distorções idênticas ou flutuações baseadas apenas nas massas deles. Mas a teoria de sinais argumenta o seguinte: qualquer diferença nessa perda de coerência residual entre esses dois íons vai ser ditada exclusivamente pela diferença nas suas frequências de transição. É uma assinatura totalmente única, que aponta direto para a presença de um canal informacional muito profundo. Indo agora para a seção 5, validação da razão de Herbert, a nossa razão de ouro. É claro que nenhuma teoria avança na ciência sem uma métrica bem definida e testável. E a predição matemática central aqui, o alvo dessa validação experimental, é super específica. De acordo com a formalização, se esse canal gravitacional realmente atuar conforme parametrizado, a razão matemática da perda de fase residual entre o alumínio e o magnésio tem que se assentar num valor cravado, exatamente 1.10. Um diferencial cirúrgico ditado só por aquela relação de frequências. Só que cravar um número tão específico lá nas profundezas do ambiente quântico não é trivial. Para resolver essa exata razão com um nível de confiança de 5 sigmas, que é o padrão ouro de certeza absoluta na física, o protocolo estipula tempos rígidos de integração de dados. Estamos falando de cerca de 3 dias e meio de observação contínua para o alumínio e 9 dias inteiros para o magnésio. É aquela paciência rigorosa e silenciosa que a alta ciência exige. E, finalmente, chegamos à seção 6, o critério de falsificabilidade, o teste mais rigoroso da teoria de sinais. Afinal de contas, nenhuma teoria sobrevive sem definir claramente o que provaria que ela está errada, certo? Todo esse arcabouço complexo pode ser posto à prova reanalisando conjuntos de dados que já existem através de 3 passos bem claros de validação. Primeiro, aplicar o desacoplamento dinâmico para isolar os ruídos. Segundo, medir o resíduo do alumínio e do magnésio de forma independente. E terceiro, testar se a razão entre eles é estritamente igual a 1.10. Um teste direto, prático e muito elegante. Para fechar o entendimento deste tutorial, fica uma provocação essencial embutida no próprio método. Se a medição for feita e os dados retornarem cravado em 1.00, ou seja, nenhuma diferença residual entre os íons além do que a física clássica já explica, a hipótese inteira desmorona na mesma hora. Mas e se os números travarem perfeitamente em 1.10? Isso seria a primeiríssima evidência tangível de um canal gravitacional moldando o mundo quântico. Fica a reflexão final. Que outros mistérios incríveis os terabytes de dados de metrologia espalhados pelo mundo podem estar escondendo, esperando apenas por essa camada certa de isolamento e validação para finalmente serem compreendidos?